Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E eu quero iniciar aqui essa semana dizendo para vocês o seguinte: existe uma grande possibilidade de o teto de gastos lá nos Estados Unidos ele ter um reflexo muito potente dentro da nossa bolsa de valores e isto, na verdade, será encarado negativamente. E claro, eu vou explicar exatamente tudo isso para você, então fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, se você não sabe muito bem ainda o que está acontecendo, o que está rolando ali pelos bastidores nos Estados Unidos e por que isso pode influenciar, fique comigo que eu vou mostrar para você passo a passo. Primeira coisa, o que acontece? O presidente Biden e o Kevin McCarthy, que basicamente um é o presidente dos Estados Unidos, o outro é o presidente ali como se fosse na Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, eles estão tentando trabalhar um acordo. E esse acordo, basicamente, é para que eles aumentem o teto de gastos que eles têm. Então, basicamente, funciona da seguinte maneira. Pensa, por exemplo, no Brasil. Nós temos uma máquina pública e essa máquina pública ela consome dinheiro para ela operar. Então, você precisa, por exemplo, ter hospitais públicos, você precisa ter transporte público, você precisa ter outras várias questões que, de uma certa maneira, podem ser custeados total ou parcialmente com recursos públicos. E esses recursos públicos, uma vez que eles ingressam no caixa ali, vamos dizer assim, do governo, ele precisa trabalhar isso e, claro, o custo de dívida ele vai aumentando ano após ano, porque nós temos a inflação, nós temos a degradação do próprio dinheiro ao longo do tempo e claro, isso nos Estados Unidos, assim como no resto do mundo, não é diferente. Aí o que acontece? Imaginando aqui mais uma vez para o Brasil, pensa que você vai pegar todo o dinheiro e você fala, tá, para onde que a gente vai destinar? Vamos destinar uma parte para educação, vamos destinar uma parte para saúde, vamos destinar uma outra parte para cá, para cá, para cá. E nos Estados Unidos é feito desta mesma maneira. E o que acontece? Eles olharam para o tanto que eles vão precisar gastar e eles falaram, poxa, nós estamos aqui com um problema grande, porque nós vamos estourar aquilo que a gente vai ter de dívida. E para isso, para não estourar, nós vamos precisar emitir mais moedas, nós vamos precisar emitir aqui mais dólares e aumentar, consequentemente, aqui também a nossa dívida. Por quê? Quando aumentamos essa dívida, o governo ele precisa captar dinheiro e ele faz isso captando, claro, colocando mais moedas em circulação e aumentando também, consequentemente, a taxa de juros para que torne o título do Tesouro americano mais atraente. Então, imagina você o seguinte, você está lá nos Estados Unidos e você pode emprestar para o Bank of America a, sei lá, 6% ao ano. Aí você pega um título americano que está pagando 4%. Um título do governo, eu digo. Qual que você vai preferir? Bem, com certeza você vai colocar no banco, que ele vai te render ali 6% ao ano. No entanto, o que acontece? Para que o título do governo fique mais atrativo, ele fala, tá bom, eu vou aumentar aqui e vou colocar um valor um pouco maior. Então, eu vou colocar 6,5% ao ano. Isso vai fazer com que muitas pessoas elas migrem o seu título vamos dizer assim, privado para o título público. Isso de uma renda fixa, vamos dizer assim. Porque, claro, por mais que eu saiba que o banco não é uma renda fixa, mas ele é muito encarado dessa maneira. Afinal de contas, ele tem uma indexação parecida com a renda fixa, igual aqui no Brasil. Nós temos a taxa Selic, através do Tesouro, que é emitida exatamente pelo governo, e nós temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que basicamente é uma forma de você emprestar dinheiro para os bancos, te remunerando uma taxa basicamente igual a Selic, ele tem ali um desconto de 0,5% no cômputo geral, então não é uma diferença praticamente suficiente para você falar, não, vale mais a pena um ou outro título. Depois que você entendeu isso, e aqui eu quero mostrar para vocês um pouco mais de algumas outras reportagens que eu colhi. Eles disseram aqui que existe uma preocupação, e essa preocupação está relacionada ao quê? Eles disseram que eles vão precisar de um saldo de caixa aqui de mais de 1 trilhão até o final do terceiro trimestre. De acordo com as estimativas recentes aqui. O estoque de dinheiro dos Estados Unidos atualmente é de 39 bilhões. Este é o menor desde 2017. O que acontece? Eles têm ali dinheiro para pagar todos os títulos deles. Então, imagina, você está lá, por exemplo, com um título do governo que está pagando aquele 6,5% que eu te falei. Imagina, porém, que aquele valor que vai ser pago, ele vai ser corrigido, e aí você precisa ter um certo dinheiro, no final das contas, para você entregar para aquela pessoa que confiou no governo, que ela pudesse ser remunerada através daquele 6,5%, não ao invés do 6% que o banco havia prometido. Só que para isso você precisa ter o dinheiro, e você tem um limite de gastos que a própria lei americana diz que você não pode ultrapassar. E para você pagar todas as pessoas que confiaram que o título de 6,5 seria pago, você
precisaria aumentar esse teto. E para isso você precisa de uma alteração em diversas questões legais ali dentro da legislação norte-americana. Além disso, eu queria mostrar uma outra coisa aqui com vocês. Eles colocaram aqui numa outra entrevista que esse acordo limite da dívida está com o tempo apertado. E olha só que interessante aqui. O que eu quero antes mostrar é que eles colocaram aqui que até a sexta-feira eles têm aqui um prazo, vamos dizer assim, final, para decidir afinal se esse teto ele vai ser ampliado ou não. Porque eles colocam assim, há uma pouca margem para erro ou atraso. A Secretaria do Tesouro, a Janet Yellen, ela alertou na sexta-feira que o limite da dívida deve ser estendido até o dia 5 de junho para evitar o calote histórico. E aqui eu quero fazer um grifo que eu acho muito importante, evitar um calote histórico. Porque o que acontece? Se os Estados Unidos, que é a maior economia com a sua moeda mais forte, mais representativa, se não a que é utilizada em todas as transações internacionais, se ela der um calote, qual é a imagem que se está passando para o mundo? A imagem que se está passando para o mundo é que talvez os Estados Unidos ele esteja perdendo a sua potência. Perdendo a sua potência, nós vamos dar espaço a uma outra pessoa, a um outro país, ingressar como um possível dominador, vamos dizer assim, das transações internacionais. E isso é muito perigoso numa questão de relações públicas internacionais. Por quê? Nós sabemos que a China ela quer, de uma certa maneira, voltar a ser a principal economia. Por quê? A China, num passado até que remoto, ele já foi um país que dominou, vamos dizer assim, todas essas questões de transações internacionais, já foi uma das principais e a principal potência do mundo. E ela está querendo voltar. Tanto é que o Brasil ele foi ali com o presidente Lula conversar a respeito de algumas transações que vão ou podem ser realizadas na moeda deles, que é o yuan. Então, existe uma possibilidade, e a China talvez já esteja fazendo esse primeiro contato com alguns países não tão representativos, como o Brasil e alguns outros, para já negociar nessa moeda. E se os Estados Unidos eles não conseguirem efetivamente demonstrar que eles se mantêm como uma potência, que eles têm a capacidade e vamos dizer assim, a confiança financeira de pagar as suas próprias dívidas, qual que é a mensagem mesmo que vai estar dando? Então, eu espero que isso não aconteça, porque senão nós teremos uma catástrofe, tanto numa questão de relações públicas internacional, quanto dentro da nossa Bolsa de Valores. E por que eu acredito que realmente a Bolsa de Valores ela pode ser extremamente impactada? Primeiro, quando você emite mais moedas, você faz, consequentemente, que os juros eles acabam subindo. Porque imagina, eu sempre gosto dessa ideia. Pensa que você tem uma pizza dividida em 8 pedaços. E depois você parte cada um desses pedaços ao meio, consequentemente você passa a ter 16 pedaços. Só que a pizza ela continua num todo. Ela não aumentou, ela não diminuiu, ela está só dividida em mais pedaços. O que acontece? Faz com que o valor de cada um daqueles pedaços fique proporcionalmente menor. E quando você emite novos papéis no mercado, você diminui proporcionalmente o valor dos papéis que já estão em circulação. Então, se, por exemplo, eu emitir 2, 3% a mais de moedas daquilo que já está em corrente, já está sem uso, você perde em cada um daqueles papéis uma fração. Só que isso não é refletido tão igualitariamente numa pizza. Como que isso é refletido? No aumento dos preços, porque cada coisa vai ter um aumento muito proporcional ao tanto de moedas que foram colocadas novas em circulação. Então, essa basicamente é a ideia. Quando você tem uma inflação, consequentemente, você traz para os títulos do Tesouro Americano uma atratividade, porque nós estamos falando em ganhar na principal moeda que nós temos, que é o dólar. Nós estamos falando de um governo que, se não der calote, é aquele mais confiável. Então, por que eu vou arriscar colocar meu dinheiro, por exemplo, naquela ideia que eu tinha comentado com vocês, no banco que vai me pagar 6, se eu posso colocar no título do governo, sabendo que eu vou receber na melhor moeda que nós temos, a 6,5% ao ano. Então, a ideia é essa, nós vamos ter uma fuga de capital para a renda fixa, nós teremos uma fuga também de capital da renda variável, ou seja, nós vamos perder pessoas da renda variável que vão migrar para a renda fixa. Essa mesma ideia, ela não vai ser refletida talvez aqui no Brasil. Por quê? Os títulos americanos, eles não têm tanta força aqui dentro no sentido de que um investidor brasileiro vai decidir investir lá. Na verdade, o que vai acontecer? Muitos investidores, eles vão fazer uma conta. Vão falar, olha, será que vale mais a pena eu colocar meu dinheiro no emerging markets, que são os mercados emergentes, como o Brasil, e prefiro não colocar, por exemplo, no título de renda fixa do governo que vai me pagar já o contratado aqui.
Eles fazem uma conta de risco-retorno. Se eles perceberem que vale mais a pena alocar aqui no Brasil, pode ser que seja sim interessante. Mas o que acontece? Existe uma correlação entre juros e bolsa. Normalmente, quando os juros eles sobem, a bolsa normalmente também cai. E esse movimento ele é muito forte pelos investidores institucionais e também pelos investidores estrangeiros. Por quê? Eles que são os que tocam ou que ditam o ritmo da força da alta ou da queda de diversos ativos. Porque o investidor pessoa física ele não tem talvez a potencialidade de fazer transações tão fortes e tão pesadas ali dentro da bolsa de valores a ponto de alterar drasticamente o fluxo de um determinado papel, muito mais os institucionais e os estrangeiros, por conta até do dólar ter uma força grande em relação ao real. E se nós tivermos uma fuga do capital dolarizado aqui, para, por exemplo, o título americano, nós teremos sim uma queda nos nossos ativos da Bolsa de Valores. Claro, eu não estou querendo alarmar nem dizer que você deve vender os seus ativos. Vamos com calma, porque talvez esse seja um momento interessantíssimo para você aumentar as suas posições, considerando, claro, que todas essas premissas que eu comentei com vocês, elas efetivamente se realizem. Claro, não vai ser uma fuga muito grande, porque eu vejo hoje no Brasil e leio diversas pessoas que falam a respeito dos riscos do Brasil, que nós estamos aqui com uma potencial rentabilidade muito mais interessante do que os títulos americanos. Eles precisariam render talvez 2, 3% a mais do que eles estão rendendo para realmente, nos ativos de risco aqui no Brasil, considerando todo o cenário que nós temos, não valer a pena. Então, eu sinceramente acredito que o Brasil ele permanece sendo um ótimo ambiente para investir na bolsa de valores, mas claro, você precisa enxergar todos esses ambientes externos para que você hoje consiga fazer uma melhor alocação de capital. Portanto, meu conselho aqui para vocês é: se tiver algum dinheiro para aportar, espera pelo menos ali até o dia 5. Nós já estamos ali praticamente nessa semana que eles precisam decidir, na verdade, no dia 1 de junho, eles precisam efetivamente dar um sinal para o mercado, porque no dia 5 há efetivamente o pagamento aqui desses títulos, e se não houver o pagamento, haverá ali um calote que vai ser histórico e as nossas bolsas elas vão refletir isso de forma muito drástica. Portanto, eu aguardaria esse momento para que a gente possa efetivamente tomar uma decisão com base em algo que aconteceu. Não dá para especular num momento como esse, porque é uma decisão que vai impactar sobremaneira todos os ativos globalmente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, já estamos batendo aqui os 1.900 inscritos e conto chegar aos 2.000, que então eu vou abrir uma live que nós vamos conversar sobre diversos assuntos sobre o mercado financeiro. Então, conto com você. Muito obrigado e tchau.